investidores, eu sou a Glória Casella e dando sequência à nossa série de vídeos aqui no CEO Conference, tenho dois convidados ao meu lado, começando pelo Yandi, que acabou de dar uma palestra riquíssima pra gente, e é CEO do Baidu Brasil, que é um dos 10 maiores players da internet mundial, né? Obrigado. Tenho ao meu lado também o Xie, que é CEO da CEBIPA, a única entidade que fomenta a aceleração de negócios tecnológicos Brasil-China. E para começar, você pode explicar um pouquinho para a gente o que é essa entidade? Glória, obrigado pelo convite, maravilhoso evento. A CEBIPA ela tem um papel exatamente de acelerar e incentivar negócios entre Brasil e China no setor de tecnologia. Nos últimos anos a gente tem visto o crescimento muito acelerado das empresas do setor de internet na China e a gente percebe exatamente o gap de conhecimento e de relacionamento entre o nosso mercado, as nossas startups, nossos investidores também com relação ao que vem acontecendo lá. Na China, ela é muito focada no desenvolvimento e na aplicação dos negócios, então não necessariamente uma inovação tecnológica super core tech, que a gente chama, né? Mas é muito no dia a dia para implementar os negócios e a gente percebe que esse é o tipo de aprendizado que o Brasil, que as empresas brasileiras, não só startups, empresas de forma geral, podem aprender também. Então a CEBIPA tem esse papel de fazer essa aproximação, fomento. Então ao longo do ano passado e nesse próximo ano também a gente vai organizar várias missões de intercâmbio, mas principalmente de negócios. Eu não quero só que as pessoas vão lá entender o que é a China, querem possibilitar também fazer negócios no setor de tecnologia, trazer parceiros, trazer empresas e até investidores. Então a gente vai ter missões, eventos, tanto brasileiros indo para lá quanto chineses vindo para cá. E como que funciona o recrutamento? Se uma pessoa quer participar dessa missão, como que ela faz? Acho assim, a gente tem divulgado os eventos nas nossas redes sociais, no Facebook, LinkedIn, nos nossos pessoais também, então é importante ficar atento ao que está sendo feito. Nesse ano, as nossas missões vão ser extremamente especializadas, então a gente vai falar, por exemplo, de New Retail, que é o e-commerce. Então, todo esse modismo do que o Alibaba vem promovendo, do que é o novo varejo. Não, a gente olha muito para o Vale do Silício, principalmente para a Amazon. A Amazon lançou a Amazon Go, mas o Alibaba vem fazendo isso há quase 2 anos já. E outras frentes de negócio. Então, esse ano a gente vai fazer sobre New Retail, com o próprio BTG também, a gente vai ter também uma missão e outros ao longo do ano também. Então é importante ficar de olho, a gente vai organizar todas essas missões especializadas do Brasil para a China. E do outro lado também vai acontecer, então a gente vai ter um evento aqui no Brasil, no ano passado organizamos o China Innovation, que foi um evento que a gente trouxe mais de 1000 pessoas aqui do Brasil, empreendedores e investidores, para assistir o que os chineses estão fazendo. Então a gente trouxe um grupo de 20 empreendedores e executivos também chineses para explicar, para quem não teve a oportunidade de ir para lá, eles vieram para cá, também para explicar e também para conhecer o nosso mercado, tanto que eles estão servindo de embaixadores nossos lá na China, promovendo o Brasil e também desenvolvendo novos negócios. Muito bacana. E na sua palestra você citou que as empresas aceleram muito mais rápido lá na China do que nos outros países no resto do mundo. E você pretende fazer isso aqui no Brasil? Vocês pretendem com as empresas? Claro. Com todo o prazer, né? De fato, Baidu daqui 5 anos, né? Faz muitos anos de convivência, junto com o crescimento desse mercado. Certamente, nos olhos dos investidores estratégicos chineses, a gente enxergou uma grande sinergia, grande potencial de crescimento no Brasil, tá? E quando a gente está falando de aceleração maior lá na China, de startups, do empreendedorismo, tem vários fatores que a gente tem que levar em consideração, né? Primeiro, na China, acho que o orgulho nacional, para a gente falar, a China hoje em dia possui maior talent pool, uma reserva de talentos. Como eu manifestei bem claro na minha apresentação, na China, por ano, se forma mais de 1 milhão de engenheiros qualificados, tá? Muito maior do que o Brasil poderia oferecer, né? Considerando isso, criou uma fundação sólida para você criar qualquer serviço, qualquer produto, né, desenvolvido na China, né, aí atendendo um grande demanda local. Tá? Isso é o primeiro fator. Segundo, a China hoje em dia tem um grande fator financeiro. Ele consegue captar muito mais recursos financeiros até do que os Estados Unidos na área de VC/PE. Conforme nossos dados, parece que em 2016, China bateu o recorde. Todo o VC captou em total acima de 100 bilhões de dólares. Pela primeira vez, superou os Estados Unidos, virou o maior funding pool. Com esse recurso captado, ele está investindo em todos os componentes
estratégicos no ecossistema internet, tendo a China como fora da China. Né? Tá? Terceiro, realmente, a gente tem que olhar a China, como o Yin acabou de falar, ele fica monitorando e sincronizado com essa demanda dia a dia, vem direto do end user, do usuário. Ele tem uma capacidade fantástica para capturar realmente qualquer pain point, entendendo qual seria o maior gargalo, maior dificuldade. Startup nasce justamente para resolver problemas no dia a dia. Né? Acho que a maioria das empresas chinesas de startups sacaram essa mensagem profundamente e implementou essa filosofia de negócio no dia a dia. Empreendeu e ofereceu o produto, realmente encaixou na demanda deles. Aí isso sai um impacto, uma influência fora da expectativa. Acho que são várias lições que a gente poderia bem aprender da China. Ainda falando um pouco sobre isso, qual que é a diferença entre o público oriental e o ocidental? Tá. Conforme minha experiência, né, que claro, todo mundo tem a sua própria opinião, acho que oriental, especificamente falando o público geral da China, o usuário internet da China, parece que ele tem uma facilidade de aceitar um ecossistema, né, um marketplace, tá? Uma série de produtos, claro, tem raciocínio, né, entre esses componentes, mas ele aceita um ecossistema. O público geral, aqui no Brasil, ou dos Estados Unidos, ocidental, ele focaliza muito na experiência verticalizada. Quando ele olha alguma Messenger, como o WhatsApp, como o Facebook Messenger, qualquer ferramenta, ele olhando uma experiência garantida, extremamente garantida. Outros serviços de valor agregado que nasceram a partir desse produto, ele não dá muita atenção. Mas a China não. A China, olhando um produto, mas ele abraça todos os serviços de valor agregado, gerado a partir do ecossistema, e ele aceita. Ele acha que essa ferramenta serve como um facilitador da vida dele. Já estou usando o WeChat no meu dia a dia. Se o WeChat me oferece algum serviço de valor agregado, de conectar eu com um restaurante, facilitar eu chamar um táxi, né? Facilitar minha transferência de mobile payment, aceito. Mas aqui no Brasil, acho que é difícil. Acho que é parcialmente por causa que não tinha esse hábito, né, de olhar um horizonte expandido a partir de uma ferramenta sólida. Tá? Acho que é isso, para mim, uma grande diferença. Não sei se alguém tem mais algum insight. Eu acho que essa experiência e os usuários internacionais, eles estão acostumados talvez, exatamente nessa questão da especialização, né? Então, por isso que quando você vê também os serviços online, os aplicativos, os orientais tendem a ter muita informação. Quando para o olhar ocidental você fala, puxa, tá too much, tá atolado de informação. E quando você olha para os aplicativos, acho que o Google é um exemplo claro disso, ele é super clean, ele é só um campo. Então, é exatamente essa questão. E agora, cada vez mais, e especialmente acho que os chineses têm uma facilidade de adoção de tecnologia muito grande. A gente também sempre olha os brasileiros, acho que no mundo ocidental, de forma geral, está entre os que adotam mais rapidamente tecnologia, e talvez no Oriente tem os chineses. Então, principalmente para os mais novos, também muito em função de talvez não ter serviços anteriores que têm os legados anteriores, né? Então ele já começa a adotar serviço novo de internet, serviço de mobile payments, porque antigamente não usava o cartão de crédito, serviço de e-commerce, porque talvez antes não tinha tanto costume de ficar, não tinha fidelidade a nenhum varejista específico, e por aí. Então tem assim, acho que situações do mercado que permitem que as pessoas tenham uma adoção de tecnologia muito mais rápida. O Brasil, comparado nisso, talvez seja no meio termo, né? Porque a gente tem a China numa adoção muito rápida, os Estados Unidos inventou praticamente tudo isso, mas ainda tem todo o que era anterior e as pessoas ainda estão muito enraizadas, e o Brasil está no meio do campo. Talvez agora muito mais próximo da China, por isso que a gente diz muito que o Brasil e a China têm similaridades, todo mundo fica espantado quando a gente fala isso, né? Obviamente não é uma questão da cultura, é muito mais do comportamento, do hábito de uso de ferramentas e tecnologias. Então a gente tinha cartão de crédito, mas não a penetração como tem nos Estados Unidos.
Então, e principalmente os mais novos, eles começam já saltando direto. Eles não querem mais tanto cartão de crédito. Mesma coisa para serviços mobiles, mesma coisa para e-commerce e todos esses serviços online. Sim. Então, acho que esses comportamentos ajudam a gente a acelerar também a adoção de novos negócios. Né? Então, o grande desafio de empreender no Brasil talvez seja mudar a mentalidade das pessoas? Não sei se mudar a mentalidade, na verdade, assim, as duas coisas. A empresa também entender, porque a mentalidade, na verdade, talvez não mude de uma velocidade tão grande. Você tem um comportamento, a cultura, mas o que é importante é a empresa ter a velocidade e a capacidade de entender o consumidor. E acho que esse é um ponto muito forte, sim, né, sim. Da China. E também fica o tempo inteiro atento a essa demanda local. De fato, a demanda local já existe, né? Como eu mencionei essa case na minha apresentação, o maior player de online to offline, food delivery aqui no Brasil, se chama iFood. Todo mundo utiliza no seu dia a dia. Mas quem sabe o segundo lugar? Quem é o segundo maior player? WhatsApp. Então, o público brasileiro já está tão acostumado, solicitando food delivery através de WhatsApp. Para mim, é uma evolução tão natural. Integrar direto esse serviço para melhorar, né, te entregar melhor user experience. Né, isso é tão natural. Isso que lá na China está liderando uma direção de evolução tecnológica. Ele não é uma fantasia, surgiu de nada, ele baseando, né, concretamente no dia a dia de tratamento do end user. Quais são as evoluções tecnológicas que você tem trazido para o Brasil nesse momento? Sim. A gente está aqui 5 anos, muita gente não conhece muita gente, nossa atuação. De fato, a gente, desde o início, 5 anos atrás, a gente já começou a distribuir bastante nossos produtos de utilidades mobiles. Hoje em dia, seguramente, eu posso falar, a gente tem 40 milhões de usuários ativos por mês aqui no Brasil. Na América Latina, a gente tem 70 milhões, né, MAUs, tá, praticamente 30 milhões, 30% da população online do Brasil. Tá, um número assustador, grande. E, paralelamente, a gente distribuindo mais grande tráfego, né, aí melhorando o seu user experience, a gente também trouxe bastante tecnologia de ponta, especialmente nessa área de inteligência artificial. Pouca gente sabe, Baidu é absolutamente o líder de inteligência artificial lá na China. A gente lançou o primeiro carro autônomo e, recentemente, nossa tecnologia de reconhecimento facial e de voz bateu recorde mundial. Reconhecimento facial, a gente chegou a uma taxa de acerto de 99,77% e de voz chegou a 97%. Para você ter uma noção, comunicação entre ser humano, a qualidade máxima ele consegue chegar a 95%. E com o nosso algoritmo de AI, consegue chegar a 97%. Quer dizer, entende melhor a conversa, né, entre a gente. Tá? E, claro, a gente tem uma roadmap que trazer gradualmente cada tecnologia. Mas em curto prazo, a gente gostaria de trazer nossa tecnologia de reconhecimento facial, que já atingiu um patamar maduro, né, comercialmente falando, tecnicamente falando também lá na China, porque a gente já tem implementado em vários lugares públicos, como aeroporto chinês, teatro, rua. Lá na China já tem instalado 167 milhões de câmeras de vigilância. Tendo essas 167 milhões, 30 milhões já tem algoritmo de AI embutido, com essa função de capturação de imagem, comparação e identificar alvo de ameaça. Por isso, combater essa taxa de crime chinês para um nível recorde. Né? Hoje em dia, a China é tão segura quanto a Suíça. Muita gente não sabia isso. Imagina um país com 1,4 bi de população, ficou uma sociedade tão segura quanto a Suíça. Acho que a tecnologia contribuiu muito. Né? E também, hoje em dia, se você embarca num avião lá na China, num grande aeroporto, como o maior da China, Capital Airport de Pequim, você não precisa segurando seu passaporte e documento. Você passa lá, escaneando seu rosto, já libera, já embarca. Tá? E também, todo mundo sabe que o Brasil é o segundo maior vítima de online fraud. Né? Fraude online, que anualmente aqui no Brasil perdeu bilhões de dólares por causa de fraude. Mas lá na China, principalmente nessa área de compra, aquisição, e-commerce, já tem integrado algoritmo de reconhecimento facial. Tipo, antes de você realizar qualquer transação, ele pediu para você ativar sua câmera, simplesmente escanear seu rosto, já identifica
né? Seu histórico de compra, né? Aí todos os fatores, isso diminui e minimiza o nível de risco, né? Acho que inteligência artificial, reconhecimento facial, realmente consegue contribuir muito, gerar um grande poder de produtividade do futuro para o Brasil. Em 2014, o Baidu comprou o Peixe Urbano. Quais são os seus objetivos para os próximos anos? Sim, em 2014 a gente adquiriu 100% do Peixe Urbano. No primeiro ano depois da aquisição, a gente ajudou o peixe a crescer 100%, ajudou o peixe a aumentar de market share de 35% para 70%, praticamente dobrou, tá? A partir disso, realmente a gente sentiu essa autoconfiança, que Baidu tem um conhecimento sólido do mercado brasileiro, tá? Importando, injetando expertise, know-how da China, consegue ajudar uma empresa brasileira a decolar, tá? Baseada numa realidade brasileira. Tá? Com certeza, a partir de lá, a gente ativamente procurando ter mais oportunidades. Inclusive, a gente criou nosso fundo, né, de investimento de $60 milhões, né, e agora a gente está olhando case by case, tá? Empresas com perfil que encaixaria perfeitamente no nosso, né? Acho que provavelmente a gente vai ter um apetite de conhecer mais empresas com uma grande capacidade tecnológica, talvez da área de inteligência artificial. Vamos aguardar o que vem por aí. Obrigado. E para finalizar, qual conselho você daria para quem quer empreender aqui no Brasil? Acho assim, empreender é assumir risco. Assim, não só inovar, por isso que a gente está falando muito em inovação do dia a dia, mas assumir risco, criar novos negócios não é fácil. Formar equipe, acho que é uma das principais coisas. Dificilmente agora empreender uma coisa solitária. Se conhecer também bem, saber quais são as suas forças, as suas fraquezas, e é exatamente para formar equipe e entender que pode dar errado. E se dando errado, você pode ir para o próximo passo. Você não precisa se preocupar porque as oportunidades continuam. E é aquilo que vocês falaram, né? Entender o que o público precisa. Exatamente, estar muito atento a isso e fazer isso de uma forma consciente. Muitas pessoas começam a fazer meio atropelado, eu acho que tem planejamento por trás. Por mais que a gente fale business plan, que não é obviamente uma coisa rígida, mas você tem que ter um planejamento mínimo. Então acho que alguns desses passos são importantes, assumir risco, conhecer você como empreendedor e como seu período de vida, né, seu momento de vida adequado, montar uma equipe adequada e se planejar para fazer. Tá certo, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado, hein? Obrigado, Glória. Parabéns. Muito obrigada, até o próximo vídeo.